Então, meu nome é Caio, estou aqui como moderador desse diálogo de hoje, né? Eu agradeço o convite aceito pelo José, pelo Murilo, pela Vera e pela Beta, que fazem parte da comunidade de fala daqui de São Paulo, um grupo que tem mais de 5 anos, onde fizemos mais de 120 apresentações, e a gente tem levado esse diálogo para vários espaços, né? Contando as nossas narrativas, sempre em primeira pessoa, e contando o nosso processo de superação. Hoje não é uma apresentação da CDF, é um bate-papo sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, e a gente vai entrevistar e vai fazer um bate-bola aqui com os nossos convidados. Boas noites aqui para os nossos convidados, né? Então, essa nossa live tem duração de 1 hora, então 20h30, 20h35, a gente vai estar encerrando, porque é um bate-papo, né? Então, eu vou convidar o José para dar boa noite, para fazer uma apresentação, e depois eu vou passando a bola. Vamos lá, José. Boa noite, Caio. Boa noite, Murilo. Boa noite, Vera. Boa noite, Beta. É com muito prazer, com muito orgulho que eu estou aqui com vocês. Nossa esteio, nossa origem em comum, né? É a comunidade de fala, né? Que, como o Caio bem disse, a gente chama ela de CDF, é um acrônimo meio capcioso, né? Nós somos todos integrantes da comunidade de fala, nos conhecemos grande parte do grupo em 2015, né? E nós estamos acostumados a falar em público, dando depoimento e a narrativa das nossas histórias, né, de superação, porque todos nós enfrentamos problemas de saúde mental. E eu acho que o momento atual é o mais propício possível, né? Porque com essa pandemia, né, com esse confinamento social, algumas coisas ficaram muito dramatizadas, né? Algumas pessoas ficaram basicamente ilhadas, sitiadas, relacionamentos foram colocados à prova, o índice de separação e divórcio, né? Perderam os próprios negócios. Então, a depressão acaba sendo um assunto contemporâneo. 15%, estatisticamente, eu sou mestrando em saúde mental, né? Então, a gente sabe que na academia, 15% da população mundial vai ter um episódio de depressão grave ao longo da vida, e eu acho que nos próximos anos isso vai ser crucial. E nós estamos aqui com experiência, como expertos em vivência. Então, como eu disse, meu nome é José Orsi, sou engenheiro de formação, tenho um MBA em Economia Internacional. Atualmente, estou mestrando em saúde mental na Escola Paulista de Medicina e tenho um vínculo artístico também, tenho uma veia artística. Eu produzi durante a minha vida, boa parte da minha vida, muito material, tanto não só na coordenação de eventos culturais e artísticos, mas também em desenho e pintura. Então, eu vou abreviando minha fala por aqui para dar oportunidade para as outras pessoas se apresentarem. Muito obrigado e façam bom uso da nossa live. Vamos lá, Murilo. Oi, eu sou o Murilo Augusto, sou membro da CDF desde o início e sou formado em administração e também em psicanálise. E é importante esse dia da saúde mental para conscientizar as pessoas que não é só o corpo, né? Tem que cuidar da mente. Inclusive, eu estava vendo uma das estatísticas hoje, que parece que a saúde mental está sendo uma das maiores causas de afastamento. Então, acho que é o momento da gente sempre discutir essas coisas. Ótimo, obrigado, Murilo. Posso sair? Betinha, você quer se apresentar? Olá, pode ser. Boa noite para todo o grupo, para quem está aí nos assistindo. Eu sou a Roberta, né, mais conhecida como Beta, o pessoal vai me chamar de Beta mesmo por aqui. Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas depois eu me formei em pedagogia, atualmente eu sou professora, né? Teve essa transição de carreira, então atualmente eu sou professora e sou membro da CDF, eu sou da segunda turma. Todo o pessoal aí acho que é da primeira turma, e eu participei do segundo treinamento e vim me juntar com esse grupo, e foi bem importante poder ter esse espaço de fala e estar aqui hoje, né? Quero até agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho
sobre esse tema que é tão importante, sobre saúde mental. E como os meninos falaram, né, em especial nesse momento, porque todo mundo tão isolado. Então, é isso. Obrigado, Beta. É a primeira vez assim que a gente está com mais de 3 pessoas na sala, então eu estou aprendendo a mexer. Então, caso demore um pouquinho aí a imagem de alguém, eu peço desculpas, tá bom? Por favor, Vera. Boa noite a todos, eu sou Vera Gomes, eu sou formada em Sociologia, sou membro da Rede Recovery Brasil, sou palestrante e coordenadora da Comunidade de Fala e sou voluntária da área de esquizofrenia. A Comunidade de Fala já existe desde 2015, eu sou da primeira turma, e nós, como o Caio falou, nós já fizemos mais de 120 palestras em CAPs, universidades, hospitais, até na Câmara Municipal de São Paulo a gente já fez palestra, e o pessoal tem gostado bastante. Então, nós somos pessoas com transtorno mental, diversos tipos de transtorno mental, e nós narramos, através de palestra, nossa história de superação. Então, fica um convite para você, se não conhece nosso trabalho ainda, pode participar das nossas próximas lives, quando tiver depoimento, nós fazemos depoimento em dupla, e provavelmente em novembro nós vamos ter uma outra live com depoimento de dois de nossos grupos. Então, seja bem-vindo. Eu vi que o Leandro Feliz está aqui. Leandro, seja muito bem-vindo. Te conheço de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Ah, que ótimo, Verinha. Eu agradeço a apresentação. Então, a gente comentou um pouquinho sobre o que é a CDF. Eu acho que é importante dizer que a CDF está em São Paulo, em Santa Maria, no Rio de Janeiro, em Salvador, e a gente está na formação de um grupo na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? A gente está num momento de sensibilização, né? Até mesmo porque os serviços de saúde, a gente sabe que algumas cidades, por questão da pandemia, estão fechados. Obviamente que é uma situação que passa um pouco de medo, né? Que a gente precisa continuar se cuidando. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para vocês, né? Como que foi a quarentena? Todos nós temos alguma coisa em comum aqui, né? Que somos pessoas com um transtorno, né? Então, é por isso que a gente faz parte do trabalho da CDF. Como foi enfrentar a pandemia, né? Essa é uma pergunta para todos vocês. José, se você quiser começar. É interessante essa coisa da crise do diagrama chinês. Ela não é que seja sinônimo, mas ela tem o mesmo diagrama para oportunidade, né? Então, a pandemia e o confinamento social, né, que é o lado mais visível da pandemia para a gente, né? A gente não pode interagir mais com nossa rede, com nossos amigos, com nosso trabalho, estudo. Nos gerou novas oportunidades e dificuldades também, né? Então, da minha parte, eu fui solicitado para dar meu depoimento sobre como a pandemia afetou a minha vida. E, de certa forma, foi de uma maneira até muito favorável. Porque como eu estou escrevendo a minha dissertação de mestrado, estou na fase do segundo ano de mestrado, onde eu tenho que redigir e terminar a pesquisa acadêmica, né? Então, esses dias que eu tive confinado em casa com as minhas coisas, foram um momento que me proporcionaram horas de estudo muito valiosas, onde eu pude aprofundar a literatura científica de saúde mental, leituras de outros autores, não só porque eu não leio só literatura de saúde mental, mas eu leio livros variados, aprofundamento do meu artigo científico, né, que vai ser publicado, se Deus quiser, até o começo do ano que vem, e com a dissertação correspondente, né? Consegui revalorizar dentro da própria ABRE, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, da qual sou diretor, nós conseguimos até ressignificar as rodas de conversa que antes eram presenciais e agora são feitas pela plataforma Zoom. Semanalmente a gente faz as rodas de conversa e conseguimos atingir o Brasil inteiro agora, porque antes, pelo fato dela ser presencial, em São Paulo, que é uma cidade grande, é uma cidade onde as pessoas têm dificuldade de locomoção, né, pelo trânsito pesado do fim da tarde, pelo fato de a gente estar fazendo as rodas de conversa pelo streaming, né, pela plataforma virtual, pessoas que não tinham acesso de outras cidades, outros estados, e mesmo da cidade de São Paulo,
estão participando, conhecendo o nosso trabalho. Então, e isso é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que a pandemia, o confinamento social trouxe algumas ferramentas que vão ficar, e eu acredito que vamos ter um sistema híbrido daqui para frente. Né? Vamos tentar manter a humanização das relações humanas, né? Não perder isso em vista. E para você, Murilo, como que foi esse momento? Você também foi vítima do Covid, teve que ficar em quarentena, se cuidar, é casado com uma pessoa que trabalha na área de saúde. Conta um pouquinho para a gente. Bom, essa quarentena para mim, foi até que tranquilo, né? Que eu não fiquei encanado com essa questão de sair e tudo mais. Tinha que ficar em casa, então eu fiquei. Mas acho que até que foi bom, que acabei me aproximando ainda mais da minha esposa, que nós estamos bastante próximos, e com essa questão da quarentena. Inclusive, o fato de ter tido Covid, ela acabou não tendo nada, ajudou bastante, porque eu fiquei em casa e fiquei me cuidando. Então, tomei muito cuidado assim, com essa questão da quarentena e segui bastante bem à risca ela. Inclusive, não visitei parentes, nada. Isso foi muito bom. Deu uma outra perspectiva na minha vida. Ótimo, obrigado, Murilo. E você, Berta? Então, eu com a pandemia, assim como o Murilo, assim, eu aceitei no sentido, tem que ficar, né? Mas claro que vai passando um tempo, a gente vai né, como nós aqui, a maioria tem essa questão da ansiedade muito alta, então eu tive alguns picos, alguns momentos de ansiedade muito alta. E pelo fato de eu dar aula, eu comecei a dar aulas online, então eu tive um momento que, assim, eu estou muito em casa, então está tudo muito misturado. Então, isso acabou me sufocando. Então, num primeiro momento, assim, que eu comecei a dar aula direto, online no começo, ainda entendendo essa ferramenta, né, desse mundo agora que está mais digital, então eu tive alguns picos de ansiedade, mexeu até um pouco, sabe, com a saúde mental. Mas agora eu posso dizer que eu estou mais equilibrada. Ah, que bom, obrigado, Beto. E você, Verinha? Essa quarentena foi bem produtiva para mim. Eu entrei num grupo da Rede Jacob Brasil, estou fazendo um trabalho das mídias sociais dela. Então, eu estou bastante ocupada, né? Estou fazendo as mídias sociais da Comunidade de Fala também. Estou lendo bastante para fazer textos para o meu blog. Então, está sendo bastante produtivo. O Zé falou da questão do isolamento social, né? Para gente que tem transtorno mental, pega bastante a questão do isolamento, né? Pode contribuir para um estresse, para uma angústia, mas eu acho que eu lidei bem com esse isolamento, porque eu me ocupei, né? Eu acho que se você ficar isolado em casa, mas sem um objetivo, sem uma produtividade, você fazer algo que você gosta, que você tem interesse, você tem uma meta para fazer, um sonho para fazer, acho que fica mais difícil. Mas como eu tenho essa meta de participar do grupo de Rede Jacob Brasil, de contribuir com a comunidade de fala nas redes sociais e construir texto, escrever texto para o meu blog, então acho que foi uma quarentena que foi tranquila de passar. Eu acho que poderia ter sido pior, mas acho que foi tranquila. Ah, que bom. Eu acho que é importante o relato de vocês, justamente para mostrar, porque tem a questão da vacina, a gente não sabe exatamente quando a vacina vai sair, como que vai ser o acesso, né? A gente tem aquela questão política, cada estado tem a parceria com um laboratório, com um país, etc., né? E a gente sabe, né? Porque quem passa por um episódio, né? Assim, psiquiátrico, né, sendo bem direto, a gente sabe o quanto é difícil, né? E como a gente participa do projeto e a gente tem já esse costume de poder falar com as pessoas, a gente sabe que essa interação é importante, né? Beta, tem uma pergunta aqui para você, do Richa.
O que você fez para ficar mais equilibrada? Vamos colocar esse equilibrado entre aspas, né? O que você fez, por favor? Tá. Então, na verdade, assim, eu participo de um grupo também, que é um grupo que é específico para a questão do meu transtorno, né? Que é o da ASTOC. Então, até por coincidência, a gente tem um grupo por mês, né? E que se tornou virtual também, né? Um encontro por mês. E justamente nesse período que eu estava muito ansiosa, a gente estava tendo encontros, ainda não estava sendo em grupo, estava a psicóloga e mais 2 colegas. E aí eu consegui conversar com elas, né? Fiquei 1 hora conversando com elas, então elas ajudaram eu lembrar das ferramentas que eu tenho aí de ajuda. E aí eu comecei a aplicar. Então, consegui dar esse passo para trás, comecei a tentar fazer as, digamos, tarefas, né? A gente faz, então eu comecei a dar um tempo, fazer, nem que seja uma volta, uma caminhada aqui no prédio, respirar, fazer uma respiração. Então, na verdade, são coisas que eu sabia já, mas quando você entra no pico de ansiedade, tudo se mistura. Então, essa conversa com elas me trouxe de volta, e aí eu consegui retomar algumas coisas que eu já tinha aprendido em terapia, comecei a aplicar de novo. Então, acho que isso ajudou bastante. E aí, a questão de trazer uma atividade física junto. Aí, depois de um tempo que a coisa começou a abrir de novo, eu voltei para fazer meu Pilates, né? Que é uma atividade que eu faço, que ajuda muito na respiração, e isso contribuiu bastante. Interessante, Beta. Eu conheço a Beta desse grupo de apoio, né? E realmente a gente vê a dificuldade que as ONGs, né? Que não tem fins lucrativos. A gente está numa cidade privilegiada, que é São Paulo, né? Apesar que eu moro na Grande São Paulo, você mora um pouquinho mais distante, né? E a gente sabe que muitos dos trabalhos das ONGs são presenciais, e a gente acaba excluindo boa parte das pessoas, né? Tudo bem que o estado de São Paulo tem 1/4, 1/5 da população do Brasil, mas essas pessoas acabam ficando perdidas, entre aspas, por essa questão de não ter o apoio, né? E é engraçado porque a TOC, né, que é a associação que a gente participa, que é voltada para as pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome de Tourette, acabou tendo um grupo, né, hoje através do Zoom. E isso tem aproximado, porque são pessoas de outros estados. E eu queria fazer essa pergunta agora para o Zé. Zé, a ABRE acaba sendo pioneira em várias atividades e principalmente na inclusão e na oportunidade para pessoas e familiares e profissionais, né? Como que surgiu aquela ideia logo no começo da pandemia de realizar aquela reunião semanal de segunda-feira à tarde? De onde que surgiu essa ideia? Então, a ideia, nós já tínhamos grupos, né, presenciais para familiares, que grupos familiares existiam até antes da fundação da ABRE, antes de 2002. Tínhamos depois, em 2005, o grupo de acolhimento para portadores, usuários, e depois, mais tardiamente, em 2018, 2017 para 2018, grupo misto de familiares e portadores e usuários, né? Então, naturalmente, quando a gente migrou para a plataforma, para o mundo virtual, por causa da impossibilidade de estar junto presencialmente, praticamente não tivemos mais o controle de selecionar quem estaria participando. Então, ele acabou sendo um grupo misto, no caso, né? E como praticamente nós já fazíamos semanalmente, né, toda segunda-feira de cada mês, fazíamos uma atividade presencial de acolhimento, então a gente acaba fazendo toda segunda-feira, das 18 às 19h30, os grupos mistos, que são democraticamente divididos entre voluntários, abrem duplas, moderam e facilitam as rodas de conversa. E no caso da ABRE, é específico para a esquizofrenia, né? Então, as rodas de conversa são pessoas que são familiares, ou que têm a doença, ou até profissionais de saúde que lidam com a esquizofrenia. Mas vale ressaltar que as atividades, como o Laboratório de Criação Casa Azul, que é as oficinas culturais e artísticas que a gente oferecia ao público, eles eram abertos para qualquer tipo de transtorno mental, e digo mais, não só, e também para o público em geral. Qualquer pessoa poderia participar das atividades da ABRE no tocante aos workshops e as oficinas culturais artísticas, né? O problema é a divulgação, como você mesmo disse, né, Caio?
Tem uma população, no caso da esquizofrenia, de 0,7% da população mundial tem esquizofrenia, mas a maioria dessas pessoas estão desassistidas. E nós somos privilegiados por estarmos numa cidade grande, estarmos vinculados à universidade, né, no caso a Federal de São Paulo, e temos acesso a essa rede de apoio, né? E a desinformação é muito grande. Aí entra a questão do estigma também, que eu vou me delongar, o preconceito na saúde mental, né? Muito complicado. Obrigado, Zé. E Murilo, você tem participado, né? Você é coordenador da CDF de São Paulo, né? Eu sei que você desenvolve um trabalho voluntário no Amparo Maternal. O Amparo Maternal faz um trabalho muito bonito, né? Com jovens, com mulheres grávidas, né? Em situação de risco. O Murilo faz apoio de um grupo de roda de conversa, né? E Murilo, além desse seu trabalho voluntário, você tem continuado ele nesse momento e também se você tem participado de algum grupo virtual, porque de vez em quando eu te vejo lá no grupo da Abre e nas nossas reuniões da CDF. Como que você tem conduzido isso? Bom, o grupo da Amparo está parado no momento, porque como são grávidas e bebês, né? É um grupo extremamente de risco. Então, todas as atividades de voluntários foram encerradas no momento. Mas, e outros grupos, eu tenho participado do Grupo Vida, a minha terapia de grupo para pessoas com portadores de transtorno mental. E tenho participado de vez em quando dos grupos da ABRE. Mas eu tenho tirado muito esse tempo para a conclusão do meu TCC, né? Que eu peguei eu estou desenvolvendo um tema difícil, que é a capacidade de sublimação da estrutura psicótica. Então, está tomando muito do meu tempo de estudo. Então, essa pandemia, inclusive, ajudou muito em relação a isso. E eu tive mais tempo livre para trabalhar com isso. Legal, obrigado. Vera, tem uma pergunta para você, né? Todos nós temos algo em comum, que já nós falamos, né? De participarmos da CDF. E qual a importância de um grupo de apoio ou grupo de ajuda mútua, ou esse grupo, por exemplo, na Abre, você faz um grupo, entre aspas, aberto, né? Onde as pessoas precisam passar o nome para poder receber a senha, né? Etc, etc. Existem algumas regras. E o que você acha? Você acha que os grupos de apoio, eles são fundamentais no processo de superação? Sim, Caio, são fundamentais. É um dos instrumentos para você ter um processo, uma jornada de superação, né? Você participar de grupos, você receber apoio, você conversar sobre sintomas, ter insights com o outro, né? É muito importante. O relacionamento ter relacionamento na vida é muito importante. Eu descobri isso também depois que eu tive minha crise de saúde mental. Antes eu era muito isolada, né? Não fazia questão de fazer amizade, de sair, de ter contato com o outro. Depois que eu descobri os grupos de autoajuda, depois que eu descobri o grupo da Abre, eu gostei de estar em contato com os outros. Eu adquiri esse hábito de gostar de gente, né? Eu sempre falo assim, gostar de gente, que antes eu não gostava, né? E isso me ajudou muito a crescer como pessoa, né? Me ajudou muito a aprender a me autoconhecer melhor, né? Você, conversando com o outro, você aprende mais sobre você mesmo, né? E você cresce como pessoa, você aprende, você tem insights, você tem uma outra dinâmica na vida, você aproveita as oportunidades, né? Então, eu acho muito importante, faz parte do processo aí de recovery, né? Que a gente tem trazido aí para o Brasil, a Rede Recovery Brasil, a discussão sobre recovery, que a gente vamos traduzir aqui e falar sobre superação, né? Então, é muito importante, faz parte da jornada, você tem relacionamento, você tem grupos de apoio. Ótimo, obrigado. E Zé, aproveitando nisso que a Vera falou, eu acho que a gente está em várias frentes de trabalho.
a gente tem a comunidade de fala, né? A gente tem a ABRE, que é a associação, a gente agora tem a Rede Recover Brasil, né? E de forma independente, cada um tem o seu, né? Então, por exemplo, eu tenho uma página que é Vencendo o Toque. Quando a gente fala de Recover, e você que está estudando, né, para semestre, né, depois provavelmente para fazer o doutorado, o que você tem para falar para nós dessas iniciativas e falar um pouquinho sobre a Rede Recover? Olha, a Rede Recovery, e quando eu digo é uma coisa que muitas pessoas no Brasil não têm trabalhado. Estamos atrasados em décadas em relação ao que se faz lá fora, especialmente nos países de língua inglesa. Mas, como eu tenho conversado com um dos meus orientadores de mestrado, o professor Walter Oliveira, da Federal de Santa Catarina, as abordagens de recovery orientada, né, elas são o que vai nortear a saúde mental daqui para frente. E o Brasil, inexoravelmente, vai entrar nessa fase, os serviços serem orientados pelo recovery. O que significa isso? Significa desfocar o caráter asilar manicomial da doença mental, dar oportunidade individual, e como a Vera mesmo colocou, foi colocado em pergunta para ela, apoio de grupo por pares, né? E trazer para o Brasil, fazer com que os mecanismos, os órgãos, como os CAPs, o Centro de Atenção Integrada à Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial, tenham especialistas por vivência como membros da equipe e multidisciplinar, a equipe psiquiátrica, de psicólogos, de terapeutas, de enfermeiros, assistentes sociais, tem um elemento, uma figura de uma pessoa, um cidadão, um usuário, que tenha passado por aquilo, que esteja num bom momento e que possa fazer a ponte entre o serviço, digamos, biopsicossocial e o público final, que é o cliente, que é o usuário. Então, o recovery é isso, é individual, é um caminho, é uma jornada, como a Vera coloca, uma jornada individual, mas que se faz coletivamente, porque é importante estar com outras pessoas, em grupos, e, infelizmente, ele varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, o recovery vai ser sair de casa e ir até a esquina e comprar pãozinho na padaria e voltar para casa e estar com os pais. Outras pessoas vão conseguir, eventualmente, casar, ter filhos, trabalhar. Outros vão ter menos possibilidades, talvez até terminar o segundo grau e ter um cargo um pouco mais, com menos solicitação acadêmica, menos solicitação profissional. Cada caso é um caso. Então, a gente não pode fixar o recovery como um objetivo estático, né? O recovery é isso. Não, o recovery é um processo e é individualizado. Cada um tem o seu processo de vida, cada um tem o seu enfrentamento, cada um tem as suas dificuldades. O importante é fazer, primeiro, o recovery clínico, sair do surto. Segundo, o recovery social, a reinserção socioacadêmico profissional. Legal, Zé. Eu acho que é bacana você dizer isso sobre o recovery, né? E recovery a gente pode pensar que serve para vários problemas, né? E para várias áreas da nossa vida. E realmente não existe uma receita. É o que você falou. Para algumas pessoas vai ser a questão de poder sair de casa, voltar a fazer uma faculdade, ter um relacionamento. O Joel, ele fez um comentário aqui extremamente importante, né? Ele disse que durante a pandemia, ele acabou tendo tempo para produzir e estudar, né? E materiais bem ricos, e que ele jamais imaginou que seria capaz de gerir e dar conta de uma situação como essa, né? Indiretamente, de forma aqui individual, vocês comentaram como vocês foram lidando. Tem uma pergunta interessante aqui da Ione. Murilo, como que você vê o preconceito e o estigma de uma pessoa que tem transtorno mental? Eu vejo o preconceito em relação a isso, que a pessoa está se negando a conhecer algo diferente. É o medo mais do diferente mesmo. Porque uma pessoa com transtorno mental que se cuida, que mesmo que esteja passando por uma crise, dificilmente ela será agressiva ou causar algum mal, assim. É muito mais fácil as pessoas incomodarem ela, fazerem mal a ela, do que o contrário. Então, eu vejo que o preconceito nessa área
é mais uma que recusa a se abrir para o desconhecido. É importante, Caio, eu queria contribuir com a fala do Murilo. Nessa crise, está tendo muita live, né? Nessa quarentena, está tendo muita live sobre saúde mental. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem mais o assunto, conhecerem mais as pessoas com transtorno mental, para tirar um pouco do estigma. Então, está sendo, por um lado, muitas pessoas estão tendo problema de saúde mental, tendo muita ansiedade, depressão, angústia, estresse, mas o assunto está sendo debatido, né? Está sendo muito falado. E está sendo na imprensa, nas ONGs, até nos influenciadores digitais, está todo mundo falando sobre saúde mental. Então, de uma certa forma, a quarentena trouxe o assunto aí em voga e está tirando o tabu do assunto. Né? Isso foi uma contribuição indireta da quarentena. Ah, legal. Não, eu também vejo como positivo, e eu fiz uma pesquisa no Google, né? Todo mundo usa Google, né? Colocando lá, Dia Mundial da Saúde Mental, né? Então, eu tenho visto essa quantidade enorme, principalmente como vai ser no sábado, né? Agora, no próximo sábado, vão ter lives, então, assim, de associações, de hospitais, de movimentos de usuários. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque eu digo assim, todo mundo está suscetível a ter um transtorno. E quanto mais informação, que foi uma coisa que o Murilo disse, mais importante. O que a gente fala, a gente não gosta de servir como exemplo, mas como seria bom, né? Quando a gente fosse mais novo, quando a gente começou a identificar alguns sinais que não estavam legais, se a gente tivesse tido uma orientação bacana, né? A gente vê que algumas pessoas acabam não perdendo, mas batendo a cabeça, e isso é ruim, né? Ainda mais num momento como crise como essa. Beta, queria fazer uma pergunta para você. Você teve que lidar aí com uma mudança, porque você fazia as suas atividades na sala de aula e você teve que se preparar, né? E você trabalha com educação inclusiva. Isso foi uma coisa que te deixou mais ansiosa? Sim. Aí, só complementando a última pergunta do estigma, né? Quando fala estigma, é marca, né? Então, quando fala isso, para mim, lembra uma marca que fica. Então, às vezes, as pessoas, nós que temos algum transtorno, temos medo de falar por ficar marcados, e, ao mesmo tempo, as pessoas também não querem falar sobre, porque aquela pessoa está marcada, né? Então, acho que é isso. E quanto mais se falar, porque o estigma é uma marca daquilo que não se sabe, à medida que você fala sobre isso. E quanto mais você sabe, quebra o preconceito. Então, você vai se abrindo porque você conhece. Agora, indo para a sua pergunta, eu dava aula em sala de aula. Eu comecei com um trabalho de inclusão, eu trabalhava só com uma criança autista, né? Foi o meu início, né? Coincidências da vida, boas coincidências da vida, né? Que nos trouxe. E eu comecei a trabalhar com essa criança de inclusão. Só que aí, quando foi nesse ano, eu peguei sala de aula. Então, eu não atendo mais ele sozinho, só dou apoio para auxiliar. Mas eu atendo outras 2 crianças, um outro autista, num grau menor, e um outro menino que tem dispraxia de fala. Então, nesse período, como eu me preparei, até pensando neles, né? Porque é isso que eu falo, quando tem um estigma é uma marca. Então, eu acabei assim, eu tenho a sala de aula e nas minhas aulas vagas eu atendo esses 2 alunos como apoio. E eles estão na minha aula online também. Então, eu dou aula normal lá na sala para os meus alunos, né? Que eu dou a disciplina de matemática para crianças de 3º e 2º ano. E eu tenho algumas aulas vagas que eu pego esses 2 meninos como reforço. E é muito interessante quando você... Eu acho que ter essa vivência da saúde mental, acho que acaba facilitando o meu entendimento com eles, de entender como chegar neles, como ver eles como um todo, não ver eles como, ele é autista, ele tem dispraxia. Eu vou tentando evoluir com eles, eu comparo eles com eles mesmos. É esse caminho que eu tenho com eles. Ah, que legal. Oi, pode falar, Vera, desculpa. É interessante, a Beta, ela estava falando, estava me lembrando que ela teve que se reinventar, né, dando aula online agora, né? Eu acho que, de uma certa forma, na quarentena, todos nós tivemos que nos reinventar, né?
eu acho que foi uma crise que trouxe oportunidade também. Não foi só uma crise no sentido prejuízo, né? Por exemplo, os comerciantes aprenderam a mexer com online, aprenderam a vender pelo WhatsApp, as empresas aprenderam a ter mais contato com o cliente pela internet, se digitalizaram, né? Então, acho que, de certa forma, a crise traz oportunidade. E a gente se reinventa. E para a gente que tem transtorno mental, se reinventar é muito importante, né? E eu acho que, de uma certa forma, eu também me reinventei um pouco e eu cresci um pouquinho também nessa quarentena. Eu acho que me fez pensar muito de como que eu lidava com o fato de eu não ter tanto acesso a pessoas, amigos, né? E com a quarentena, eu tive que mais contato pelo WhatsApp com meus amigos do que quando podia sair para visitá-los. Então, a gente se reinventa, né? A gente reinventa o modo de viver, o modo de lidar, né? Então, hoje eu tenho mais contato com meus amigos, converso mais pelo WhatsApp, hoje eu estou em contato quase diário, e antes não, né? Porque a gente só saía para fazer participar de alguma atividade, mas a gente eu não tinha tanto contato, eu não me permitia marcar um café, marcar um almoço com um amigo. Então, eu acho que a gente acabou se reinventando nessa quarentena. Acho que todos nós, tendo transtorno ou não, a gente viu uma oportunidade de algo novo que a pessoa pôde contribuir com o seu crescimento pessoal. Não, eu acho que é importante esse seu comentário, né? O comentário de todos vocês, que realmente, né? Eu acho que toda crise é uma oportunidade, né? Eu acho que também tem a questão de maturidade, de vivência e uma série de coisas. Porque se a gente vê só o lado negativo das coisas, ele é mais difícil. E tem momentos, a gente também não pode esquecer que diante de uma crise, por exemplo, depressiva, extremamente brava, a gente não consegue, né? O fato de você abrir a janela é um grande desafio, né? Ou você vê perspectiva. E olha que interessante, né? O meu atendimento com a psicóloga era presencial. E eu gosto muito dessa coisa do toque, do abraço, do beijo. E isso é uma coisa que me faz muita falta. Mas a partir do momento também que eu dei continuidade e comecei a usar aí o WhatsApp, essas coisas, para poder fazer as consultas, e não só com o psicólogo, com a psiquiatra também, eu vejo que nem tudo a gente precisa voltar como era, né? Eu não estou dizendo que não é importante ir para uma sala de estudo, é importante ir num cinema, a gente também não pode deixar de fazer as coisas, mas algumas coisas que eu fico pensando hoje, né? Até mesmo na CDF. Lembra que a gente fazia uma reunião uma vez por mês, que a Beta tinha que vir do interior, o Wagner do interior, né? A Vera um pouquinho lá, que a Vera mora em Diadema, né? E hoje a gente consegue fazer. Então, tem coisas que são positivas, né? E uma mensagem não. O que vocês acham que nessa coisa de relação humana vai mudar após pandemia? O que você pensa, Zé? Olha, Caio, eu acho que o afeto, né? Eu acho a questão do afeto, muitas pessoas tiveram dificuldade de transmitir, de ofertar afeto, né? Às vezes uma pessoa da família tem um idoso na família, não pôde visitar esse idoso, não pôde fazer novos amigos porque não está saindo de casa, está conhecendo gente nova, e sentiu essa relação de troca. Então, acho que o afeto, eu acho que a importância do afeto foi muito lembrada nessa quarentena, né? E você ficar isolado, o afeto te traz bem-estar, te traz uma forma de você estar bem consigo mesmo, com o mundo, né? Então, a gente teve que reinventar outras formas de afeto, mas eu acho que ficou muito em voga isso, né? É você estar presente, né? Você tá mais presente com o outro, com a sua família, com seus amigos.
Eu acho que o afeto é muito importante. A gente teve dificuldade de transmitir, de dar carinho, de dar afeto, porque eu não estava presente, mas a gente criou novas formas de dar afeto. Por exemplo, o WhatsApp. Né? Eu estou muito mais presente no WhatsApp hoje do que antes. Então, mas quando passar essa quarentena, provavelmente as pessoas vão se abraçar, vão convidar para um café, para um almoço, vão ficar mais juntas, mais presentes. Né? Eu acho que uma grande palavra para definir essa quarentena para mim foi a questão do afeto. Tá. E para você, Zé? Tá sem som, Zé. Zé, tá sem som. Desculpa. Foi nada. Eu acho que o momento é um momento de reflexão, né? Eu acredito que eu sou muito otimista com relação ao futuro, mas também sou realista. Eu acho que as pessoas, infelizmente, têm uma pegada egoísta, né? Muitas vezes você vê no começo da pandemia desabastecimento nos supermercados, cada um querendo garantir seu estoque de comida, né? Mas eu acho que à medida que o tempo... Eu sou muito otimista com relação ao brasileiro mesmo, ao Brasil, porque nós temos qualidades de país únicos, né? Uma natureza exuberante, água potável, aquífero Guarani, né? É só saber administrar. E o povo é um povo muito amistoso, onde o povo miscigenado, não tem... Apesar da questão racial ser uma coisa mundialmente problemática, né? Eu acho que o brasileiro ele acaba sendo mais tolerante. Eu vou tentar evitar a polarização. Então, eu acho que o grande aprendizado dessa pandemia é para aprender a lidar com as diferenças. Cada pessoa tem a sua particularidade existencial. Procurar não se polarizar, procurar entender o outro, botar o pé no sapato do outro, né? Eu acho que nós que temos transtorno mental, nós adquirimos a sensibilidade através do sofrimento. Então, o sofrimento nos faz crescer, né? Então, eu acho que muitas pessoas que não têm o sofrimento ficam egoístas, ficam insensíveis, ficam indiferentes ao sofrimento alheio. Então, a gente tem que se importar com a dificuldade, né? Como que a gente vai fazer, como, por exemplo, para reempregar uma população que perdeu seu meio de vida, seu trabalho, seu emprego, né? Então, são questões sociais muito sérias no Brasil, e que eu espero que a sociedade brasileira, e no mundo também, consigam encontrar respostas humanitárias. Legal, Zé, bacana. Murilo, e para você, o que você acha assim que você capta desse momento difícil que a gente está passando? O Zé falou dessa coisa do otimismo com a visão realista. E para você? Eu acho que esse momento ele refinou as coisas. O que era bom se tornou melhor e o que era mal se tornou pior. Então acredito que muitas coisas ficaram mais claras depois dessa pandemia. E eu acredito, da minha experiência daqui, eu acho que o mais importante agora que a gente está fazendo, né, é construir um novo caminho das pedras para os outros usuários passarem, né? Eu até estava lembrando que minha mãe dizia que agora que a coisa que ela mais queria era ter conhecido alguém com a experiência que ela tem hoje, e ter visto palestras da gente quando começou tudo isso. Começou o meu transtorno e tudo mais. Então, acho que esse ensinar o caminho das pedras é muito importante para nós. E eu acho que depois dessa pandemia vai ser muito importante esse nosso trabalho. Não, legal. Eu gosto muito das falas do Murilo, né? Então, quem tiver que ser bom, vai continuar sendo bom. E realmente eu acho que tem isso, né? E eu tenho um lado muito difícil de assumir que existem coisas ruins, né? Ou que existem pessoas ruins, né? Mas eu acho que é a verdade mesmo, né? Eu acho que a importância dessa construção, dessa rede, né? Dessa questão do pertencimento, nós tivemos que se reinventar, né? Porque até então nós éramos convidados
íamos para os lugares fazer as apresentações. A gente disse assim, a gente não pode deixar de falar de um assunto tão importante, que é o processo de superação, tratamento, aceitação e outras coisas no momento de pandemia, né? Então, até daí surgiu a oportunidade de fazer a multiplicação em Ouro Preto, que a gente tem feito as lives de forma mensal, né? E a gente tem conseguido também agrupar as outras CDFs. Tem uma pergunta aqui do Richard. Há um aumento de suicídio nesta pandemia. O que vocês acham desse problema, né? Berta, você percebe isso? Você conhece de algum caso? A gente passou pelo Setembro Amarelo. Você quer fazer algum comentário? Eu não conheço ninguém específico, mas a gente tem ouvido relatos, né? Seja em noticiário. O que eu acredito que seja, tá? Acho que talvez os outros possam falar também, mas eu acho que essa questão, porque imagina se você está com um problema e você está isolado. Você não pode nem sair, nem que você tivesse uma ponta de, né? Você está ali isoladinho. Então, isso eu acho que acaba impactando mais. Então, eu acredito que isso traga esse impacto para esse... Por que a pandemia, né? O que tem a ver a pandemia? E agora ainda tem notícias ruins, mas imagina todo dia você vendo notícias ruins, desemprego. Então, tem pessoas também que já estavam talvez num processo indo para uma depressão e vem um desemprego. Então, aquilo tudo contribui, né? Porque são os fatores externos. Não é que o fator externo determina, mas se você já não está legal e de repente vem um fator externo, aquilo evidencia. Então, imagina o mundo. A gente nunca viveu isso. Então, é tudo muito novo para todo mundo. Então, acho que quem estava com algum problema, de repente, vem isso. Então, aí veio esse boom aí de suicídio. Sim. E Vera, indo nesse sentido dessa pergunta, o que você acha do papel da mídia, né? Então, eu acho assim, essa questão da polarização existe ainda, mas agora, como a gente já está falando de 6, 7 meses, eu vejo que algumas coisas acabou acontecendo um declínio, mas como que você se informa, né? Porque quando a gente fala de quase 150 mil mortos, a gente não precisa se prender só aos números, porque são vidas, são histórias, são pessoas, são famílias, são pais, são filhos, são amigos, né? E a gente sabe que a mídia tem um lado meio obscuro aí, essa coisa da crise. Como que você fez, né? Porque a gente precisa ficar informado, mas também aquela quantidade de informações, também a gente sabe que faz mal. Eu vou até pedir para o Zé depois, que tem um filme na Netflix agora, vou até pesquisar aqui quando a Vera for falar, que fala um pouquinho que quando essa questão das mídias, de Facebook, Twitter, Instagram, etc., já tem estudos mostrando que existe uma correlação, né, com a acessibilidade dessas mídias pelos jovens e o aumento de suicídios e de automutilação, né? A gente poderia ficar não somos especialistas, mas a gente conhece um pouco, até mesmo pela nossa história e pelos grupos. Mas você acha que esse papel da mídia, da gente selecionar o que a gente vai escutar, o que a gente vai enxergar, é importante, Vera? Sim, filtrar, né, Caio? Eu acho que é importante você filtrar, você ser seletivo. Eu tenho um problema que, assim, eu sinto necessidade de ler o jornal várias vezes ao dia, né? Então, eu estou sempre entrando na UOL, na Folha, no Estadão, na Veja. Eu sinto essa necessidade de estar sempre, assim, sabendo o que está acontecendo. Mas eu tenho que filtrar. Então, se eu vejo uma notícia de violência, uma notícia que vai me trazer algum estresse, que vai me trazer alguma angústia, eu não leio. Eu passo e tento evitar esse tipo de notícia. A Rede Globo, ela trouxe no começo da pandemia muita notícia sobre o coronavírus. Tinha muita na grade horária da Rede Globo, era muito grande os noticiários do coronavírus. Então, eu acho que é importante a pessoa não ficar muito centrada nisso, né? Ela filtrar.
porque isso pode trazer uma angústia, pode estressar, pode criar um medo, uma insegurança na pessoa, né? Então, eu acho que isso vale para qualquer, independente de ser na crise ou não, a imprensa traz muita notícia negativa, porque é o que vende, é o que dá ibope, né? Então, as pessoas não devem se concentrar, por exemplo, em determinados programas de televisão, como o da Atena, como Cidade Alerta. Você tem que passar longe desse tipo de programa, porque você vai se estressar, você vai ficar angustiado, vai ficar ansioso, e isso vai te trazer mais problema, né? Então, acho que você se gostar, é você se filtrar também o que você lê. Né? É você filtrar onde você vai estar, o que você vai fazer. Então, você se colocar em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar é não admitir ver um programa, por exemplo, que tenha violência como norte, violência que vai te deixar para baixo, vai te deixar mais com medo, mais com pânico, com insegurança. Então, acho que você tem que se avaliar e ver que esse tipo de notícia vai te trazer alguma angústia, vai te trazer alguma crise de transtorno mental. Então, para você filtrar e selecionar melhor o que você vê, o que você escuta. Legal, bacana. Zé, tem uma pergunta extremamente interessante aqui, se alguém quiser complementar, mas eu vou dirigir para o Zé, né? A Wendy fala, falando de desemprego, o que você acha que as pessoas com transtorno mental são integradas ao mercado de trabalho? Então, se são. E é possível trabalhar mesmo saindo do armário, né? Psiquiátrico, entre aspas. Então, quando a gente... não é questão de tirar máscara, nada disso, mas realmente assumir, olha, eu tenho um diagnóstico e eu tenho isso, né? Como eu sou baixinho, né? Posso ser alto, posso ser gordinho, magrinho. Você acha ainda que existe esse peso, né? De quando realmente você assume, porque a gente sabe, né? Que tem um peso. E você passou por isso, né, Zé? Você estava trabalhando, você teve um momento difícil, e hoje você trabalha na Abre, né? Que é um trabalho tão louvável como qualquer outro. Mas como que é para você, Zé? Bom, em primeiro lugar, eu acho assim que o emprego ele acabou, que existe trabalho, né? E o que a gente percebe é que a expectativa das pessoas é encontrarem um mercado de trabalho homogêneo, previsível. E eu vejo que as pessoas que têm o transtorno mental, pensando em termos de normalidade, elas são extremamente criativas. Nós temos esse diferencial. E o mundo está vivendo uma necessidade de pessoas criativas, de pessoas que tenham uma tecnologia individualizada, diferenciada. Porque são essas pessoas que vão fazer a diferença na nova realidade que nós vamos enfrentar nos próximos anos, da inteligência artificial. Porque muitos empregos que são radiologista, por exemplo, alguns níveis de advocacia e direito, algumas modalidades de medicina, engenharia, vão ser absorvidas pela inteligência artificial. Então, você vai ter um desemprego em massa de muitas funções, uma redução do mercado de trabalho, e só as pessoas mais gabaritadas, quando eu penso nas pessoas com transtorno mental, eu acho que elas têm um gabarito de serem criativas. E por isso que, muitas vezes, a arte ela acaba sendo um mecanismo, uma área onde as pessoas conseguem trabalhar satisfatoriamente bem, mesmo tendo um transtorno mental. Quantos artistas, músicos, pintores, artistas cênicos, né, tinham um transtorno mental, não vou nem citar para não descender a fala, né? Então, eu acho que nesse caminho que a gente está na Abre, especificamente, que é o meu projeto de doutorado, trazer para o Brasil o Recovery College, centrado na pessoa humana, na potencialidade da pessoa humana, especificamente naquilo que ela pode agregar enquanto valor, enquanto pessoa criativa. Então, o Recovery College vai dar essa oportunidade aos desiguais, às diferenças. Legal. Eu acho que é importante, né? A gente está fazendo, mudando um pouquinho, né? A gente tinha até falado, a gente tem que também tornar interessante o nosso trabalho. Vamos fazer
um diálogo em aberto, né? A gente poderia ficar horas aqui conversando e aproveitando, pessoal. A gente pede para que vocês compartilhem a nossa página. Se vocês puderem compartilhar a nossa live de hoje, é extremamente importante. E a gente está aqui para quebrar paradigmas, né? Porque não tem nenhum jornalista aqui, são pessoas, cada um com a sua profissão, né? Com as suas atividades, temos casados, temos solteiros, né? Temos pessoas acima de 40, abaixo de 40, né? Então, e a gente está aqui para mostrar que é possível, sim, né? A Wendy fez uma pergunta, eu acho que existe ainda bastante preconceito, estigma, né? Referente à pessoa, principalmente quando você sofre, você tem uma crise durante a sua jornada num trabalho, né? E geralmente as empresas, quando essa pessoa volta de afastamento, ela acaba sendo afastada ou muitas vezes desligada, né? E assim, a gente não pode dizer que é empresa. Eu acho que é uma conscientização nossa como sociedade, porque não estamos livres, né? Então, assim, óbvio que cada transtorno, se você vai estudar, tem um perfil quando acontece, tem os sinais, mas todo mundo, né? O pânico pode surgir depois dos 60, uma crise depressiva aos 70 anos. Então, quanto mais a gente estiver envolvido, preparado e trabalhando, justamente mostrando que é possível, né? E eu tenho muita esperança. Gente, o bate-papo é ótimo e é bom assim, porque a gente não consegue responder tudo. Eu acho que ficam algumas falas, algumas coisas para poder falar. E eu também, vocês sabem que eu não gosto de me estender muito, né? A Rita aqui concordou com a Verinha, dizendo que ela desistiu da TV, né? Então, eu acho que a gente pode encontrar outras coisas mais saudáveis. A Cláudia está parabenizando vocês. E olha que interessante, a gente tem o Richard, que está nos Estados Unidos, temos uma pessoa de Ribeirão Preto, de Mogi Mirim, ou Mogi Guaçu, me perdoe, tem a Judete de Alegrete, Rio Grande do Sul, e outras pessoas que estão em outros lugares. Olha que interessante, se fosse uma conversa presencial, a gente não teria pessoas de tantos lugares, né? E tem mais uma pergunta aqui, a doutora Marta, né? A minha amiga Marta, porque eu falo doutora, ela fica brava, né? Ela diz que os palestrantes da comunidade de fala têm assumido um papel fundamental na sociedade, de trazer esperança e superação, e romper com os preconceitos, né? As sucessivas narrativas, né, dos pares têm impactado inúmeras pessoas que têm aprendido muito com vocês. Isso é verdade. E assim, Mogi Guaçu, então, não Mogi Mirim é pertinho do Mogi das Cruzes. E, gente, para a gente encerrar, no dia 20 de outubro, a gente vai ter uma apresentação aqui pela página da CDF com a Sabrina. A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de suicídio. A gente gostaria que vocês participassem, a gente vai divulgar. E mais para o final do mês, a gente vai ter uma surpresa aí, um bate-papo bem bacana, que a gente gostaria também da participação. A gente não sabe exatamente a data ainda, mas seria importante vocês participarem, né? Belo Horizonte, Indaiatuba. Então, olha, são mais pessoas de vários locais. E para a gente terminar, eu vou começar com o Murilo. Murilo, que mensagem de esperança você deixa para a gente? Desses tempos novos, dessas possibilidades? Acredito que cada um é um tesouro em si. Que a gente deve valorizar o tesouro na gente e nos outros. Porque quando se perde alguém, a gente sempre se torna muito miserável. Então, evitar essa miséria. Evitar olhar para a miséria humana e olhar para as fontes de criatividade que vem de maravilhas que a gente produz. Então, eu diria que seria isso. Legal, obrigado, Murilo. Beta, professora Beta. Então, bom, eu quero deixar assim, uma mensagem que esse momento que a gente está passando de pandemia, é claro que eu não acredito em a pandemia, assim como o Murilo falou, as pessoas são o que são, mas todos temos chance de mudar, né? Nós estamos aqui para isso, para dizer que às vezes a gente passa por uma crise e muda total. Então, que esse momento sirva de mudanças
aí para quem está aberto a mudar e que a gente consiga ser mais empático e se abrir para abrir cada vez mais esse tipo de debate e que a gente consiga levar, né, um pouquinho de esperança para saber que, assim, sempre há um motivo de seguir em frente. Legal. Você, Zé? A minha mensagem é, pegando o gancho que você colocou, é a mensagem da esperança e da esperança realista, né? Porque, por exemplo, a questão do emprego, né? Se eu tivesse a ambição de ser jogador da seleção brasileira, eu seria um frustrado. Né? Ou se eu tivesse a ambição de trabalhar como executivo, alto executivo de uma multinacional, ou dentro do que eu fazia anteriormente, gerência de uma obra. Então, a doença mental ela causa limitações, sim, de fato, mas abre a porta, algumas portas se fecham, as outras portas se abrem. De fato, nós temos que matar um leão por dia, mas todo mundo que está nesse planeta tem que matar um leão por dia, ninguém está imune, ou, enfim, todo mundo tem a dor existencial, todo mundo tem suas preocupações, suas dificuldades, e a reinvenção é diária, especialmente para nós que temos um transtorno mental. Então, eu acredito que, trabalhando com essa live que a gente está fazendo agora, aos pouquinhos trabalhei de formiguinha, levar informação de qualidade para as pessoas, no sentido de mostrar que a doença mental não é o fim da linha, mas é o início de uma nova jornada. Obrigado, Zé. Verinha? Eu queria deixar uma mensagem. Você fez uma pergunta sobre trabalho para o Zé, né? Eu acho que se a pessoa não está conseguindo trabalho formal, ela pode empreender, por exemplo, ela pode encontrar uma forma paralela de se sustentar. Então, acho que você abrir novas oportunidades, você mesmo criar novas oportunidades, né? Você desvendar, tirar o véu, você enxergar além do óbvio, além da cortina, né? Então, é importante que você, nesse momento de crise, você se abrir para o novo, né? E para novas oportunidades. E encontrar nessa nova oportunidade, desse novo olhar, novas fontes também de sustento. Né? Eu acho que com esse desemprego que está tendo bastante com a quarentena, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas desempregadas, não vai ter emprego para todo mundo. O mercado não vai absorver. A gente está numa mudança tecnológica, não tem mais emprego para todo mundo. Então, acho que as pessoas têm que se reinventar também. Então, não tem emprego, mas cria o seu próprio emprego, né? Criam formas diferentes, tenha um novo olhar sobre a sua própria forma de produzir renda. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, né? Então, a comunidade de Fala de São Paulo, com a presença de pessoas das outras comunidades também, da Abre, que é a nossa parceiraça, né? Da Rede Recover Brasil, né? Da minha página também, Vencendo o Toque. Então, no dia 20 de outubro, a gente se encontra aqui para falar sobre suicídio, um bate-papo bem bacana com a Sabrina, né? E mais para o final do mês, a gente vai propor uma outra atividade também ao vivo, né? Fica aqui o nosso agradecimento pela presença de vocês, aos participantes da CDF por virem aqui, terem a coragem de se expor, de abrir e de falar, né, de coração aberto, e por vocês que nos acompanharam aqui. A live fica salva na nossa página, né, Comunidade de Fala São Paulo no Facebook. Vocês podem curtir e compartilhar. E se tiverem sugestões de pauta, também enviem uma mensagem para a gente, porque a ideia é, pelo menos uma vez por mês, a gente fazer uma apresentação e um bate-papo, né? A gente vai fazer isso com os outros integrantes das outras CDFs, então a gente agradece bastante. Não se esqueça que dia 10 é o Dia Mundial da Saúde Mental, então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar do estigma, do preconceito, da valorização e da superação. Então fica aqui meu agradecimento. A gente passou 4 minutinhos aqui, mas a gente está dentro do horário. Eu gostaria que os participantes dessem um tchau para a gente terminar essa live e a gente vai se desconectando. Uma boa noite, um ótimo feriado para vocês e até a próxima.
Um abraço.